Obrigado. Acho que Ok. Tabata está com o microfone aberto. Só precisa fechar para mim, por favor, Desculpa, Daniel. vou fechar aqui. Então, boa tarde a todos agora oficial. Sejam bem-vindos a mais uma aula. Hoje, 19 de junho, dia de Jogo do Brasil. Vamos iniciar uma aula com o tema, né? Como aumentar a conversão sem parecer insistente. Então, acho que é o objetivo de todos aqui, independente da área de atuação dentro da clínica, né? Então, aqui eu tenho gestoras, eu tenho pessoas que fazem parte da jornada presencial do paciente na recepção, eu tenho pessoas que fazem parte do comercial mesmo, né? Que faz ali realmente a negociação com o paciente, mas todos independente da área de atuação, o nosso objetivo aqui é em comum, né? Que é aumentar a conversão da clínica sem parecer que nós somos insistentes. E isso é muito bom porque a gente, dentro da área da saúde, a gente tem mesmo que ter esse cuidado de não ser aquela vendedora, né, titulada como chata, aquela venda agressiva, aquela venda de uma loja que você entra e a pessoa fica ali te abordando, né, tentando buscar o seu sim de qualquer forma. Então, eu sempre tive esse cuidado de não parecer insistente, mas de ter um processo e conscientizar, né, o meu cliente, o meu paciente, dentro daquilo que ele precisa. Tá? Então, a gente já falou aqui em algumas aulas anteriores muito, né, de como a gente faz isso dentro ali da jornada comercial. Então, essa aula de hoje é um resumo, tá? Um pouco de tudo que a gente já falou. Tem gente nova que acabou também não assistindo ainda as aulas lá na plataforma, mas eu quis trazer um resumo de como é essa estrutura, principalmente dentro do atendimento presencial, tá? Como a gente faz essa conversão. Então, o primeiro ponto, gente, eu sempre falo, é mentalidade. Então, o primeiro ponto, nós, quanto condutoras da condução do paciente, que é o vendedor, né? É quem conduz o paciente ou o cliente a uma decisão. E quem é as condutoras? Somos nós ali da área comercial. Então, nós, quanto condutoras dessa decisão, a gente precisa ter o primeiro ponto, é uma mentalidade alinhada com aquilo que a gente oferece. E, Tati, como que eu faço para ter essa mentalidade alinhada e tenha coerência dentro do meu discurso com o paciente? Primeiro ponto, eu tenho que estudar o produto que eu vendo. Então, eu tenho que ter domínio sobre aquilo que eu vendo, porque esse domínio ele vai me trazer segurança. Tá? Então, só com segurança que eu consigo ter o timbre de voz ideal, a profundidade dentro da explicação para conseguir conduzir o paciente e conseguir também validar, né, e realmente passar aquilo que o médico já passou como indicação, eu consigo dar sequência. O médico faz a validação e eu dou sequência com o discurso, e aí o paciente, no subconsciente do paciente, ele pensa: nossa, realmente, todos aqui da clínica têm uma organização e um alinhamento de discurso, desde o pré-atendimento, né? Onde ali o time de vendas Zoom, que é quem faz esse pré-atendimento, faz a conversão, eu chego no médico, eu recebo a minha indicação, e a pessoa do comercial, ela está alinhada, ela sabe o porquê também que foi indicado esse procedimento para mim, e qual realmente é o benefício que eu terei fazendo esse procedimento. Então, o primeiro ponto é essa mentalidade, quando eu falo de mentalidade, é a gente estudar o nosso procedimento e realmente acreditar. Aquilo que a gente não acredita, gente, a gente não vende. É fato. Então, se vocês ainda têm dúvidas, né, de alguma coisa, ai, talvez isso eu não acredite tanto. E às vezes a falta de essa crença é só às vezes por não conhecer. Então é um ponto importante, né? Chega ali com a equipe, com o gestor, até às vezes com o próprio médico, fala: doutor, eu preciso entender com um pouquinho mais de profundidade esse procedimento. Vou dar um exemplo aqui. A tirzepatida, né? Que a gente sabe que é um auxiliar ali muito grande hoje em dia no emagrecimento. E eu sei que a tirzepatida é ali um procedimento que você aplica e que você emagrece, mas o meu conhecimento ele só está nisso, ele está superficial. Então, se o paciente me traz uma objeção, eu não consigo ter profundidade para conseguir conduzir. Então, é importante eu saber que é um procedimento totalmente liberado por todos os órgãos responsáveis. É um procedimento que precisa de acompanhamento médico. E o porquê que precisa de acompanhamento médico? Porque o paciente, essa perda de peso, ela tem que ser acompanhada, porque ele é um procedimento que tem uma indicação assim. Então, assim, quanto mais domínio eu tenho do procedimento, mais ferramentas eu tenho na hora de
conseguir vender e eu acredito naquilo que eu estou vendendo. Então, às vezes o paciente fala assim: "Ah, não, Tati, mas o valor de vocês é muito caro, eu compro na farmácia", né? Acredito que muita gente que trabalha com nutrologia aqui já escutou isso. Então, se eu não sei, se a minha mentalidade ela não está alinhada com o porquê que é importante o paciente fazer esse protocolo, né? Acho que a Aline está lá com o microfone aberto. É importante saber que se eu não sei o porquê, né? Por exemplo, a importância desse paciente fazer esse acompanhamento com um profissional, com um médico, eu fico vendido para o paciente. Aí eu vou falar, então, realmente, senhora Joana, é melhor comprar na farmácia, porque realmente o preço lá é mais barato. Por que eu estou falando isso? Simplesmente porque eu não sei a importância de fazer isso dentro junto com um acompanhamento médico, nutricional, né? Uma equipe ali de enfermagem te acompanhando, sabendo o que você pode, o que você não pode fazer. Então, a gente não vende, gente, o tratamento, nós vendemos uma assistência, nós vendemos realmente um cuidado para o paciente, um protocolo, tá? Não um tratamento isolado. Agora, do ponto de vista aqui da oftalmologia, né, que temos um time grande aqui também que acaba não vendendo tirzepatida, mas tem outras objeções também. Então, por exemplo, esse paciente fala, ah, não, mas eu fui na clínica X, lá é muito mais barato, então eu vou operar com o médico X. Acredito que a Van, que está aqui, já escutou muito isso. Então, se a gente não tem domínio, falando, olha, aqui na clínica, nossa metodologia foi idealizada e pensada com a metodologia do nosso professor, Dr. Renato Neves. Então, ele vem, né, com essa metodologia desde o ano de X e vem evoluindo. Então, hoje nós temos as melhores tecnologias do mercado para fazer a sua cirurgia. Você não vai só fazer a cirurgia, você vai ter toda uma assistência antes, durante e depois. Então, isso tudo faz a diferença. Quando você tem qualquer, por exemplo, se o paciente ali 30, 40 dias, aí a Van que vai saber nos falar, né? Tiver qualquer precisar vir um retorno, precisar fazer 3 meses, Van? 3 meses, perfeito. Se o paciente precisar voltar, precisar fazer algum ajuste, isso tudo está incluso. Então, você não está comprando só uma cirurgia, você está comprando uma metodologia idealizada pelo Dr. Renato. Peraí, meninas, que meu filho está em casa, acabou de bater bafão. Agora não, filho. E então é importante que vocês entendam muito bem, né, o porquê para a gente conseguir agregar valor dentro do procedimento. Então, o primeiro ponto é a mentalidade. Eu preciso estar com uma mentalidade alinhada com aquilo que a clínica oferece e o porquê de cada coisa, tá? E aí, esse paciente, então, dito isso, né? Aí a gente vai precisar ter o que eu indico para vocês para a gente ter uma venda comercial ali presencial bem estruturada. Organização das informações. Então, eu preciso, antes de sentar com o paciente, saber minimamente de onde ele veio. E eu sei, gente, que na correria do dia a dia isso é complexo, às vezes, principalmente quem tem um volume muito grande aqui. A gente acaba atendendo um atrás do outro e acaba não conseguindo ter tempo de fazer isso. Mas é importante nem que a gente faça isso um dia antes, faça um estudo da agenda. Eu sempre vou falar isso para vocês, porque isso realmente muda o jogo e ajuda a gente a se conectar melhor com o paciente. Então, organização da informação. Eu preciso saber quem é esse paciente e de onde ele veio, pelo menos, né? E o que ele veio buscando? Ah, então, quando ele entrou em contato com a clínica, o que ele veio buscando? Isso. E por onde ele veio? Ah, ele veio pelo Instagram, ele é indicado de algum paciente, então eu preciso ter essa informação antes de eu sentar com o paciente dentro né, na frente dele ali. Reforçar, então eu tenho que entender bem a indicação antes de sentar com ele. Então, o médico fez ali a indicação. Deixa eu entender aqui o que foi indicado. Ah, tá, foi indicado isso, eu domino tudo isso? Ok, perfeito. E quando eu falo de domínio, não é a parte técnica, não. A parte técnica eu sei que é o médico que tem que dominar, mas a gente do comercial tem que ter uma base muito sólida para conseguir contornar as objeções. Ah, acho que ali abriu o microfone sem querer. Gente, qualquer dúvida que vocês tiverem, podem abrir o microfone e perguntar, tá? Porque eu vou falando aqui, de repente, algum ponto que vocês queiram incrementar ou perguntar, fiquem à vontade. E reforçar o valor, né? Então, conduzir ele para uma decisão. Aí aqui nós vamos entrar, que a gente tem uma aula só sobre isso, mas aqui eu quero trazer a importância disso. Não sei quem está aqui um pouquinho mais tempo, lembra da aula do Spin Selling. O que é o Spin Selling? É uma metodologia de vendas de grandes empresas, né, que foi idealizada lá nos Estados Unidos há mais de 80 anos atrás por um cientista chamado Neil Rackman.
Então, o que que ele fez, né? Ele não é do segmento da saúde, mas ele era um pesquisador. Então ele entendeu assim, deixa eu entender como, não tinha nenhum estudo na época sobre vendas. Ele falou, deixa eu entender como que é o comportamento das pessoas quando a gente fala de vendas. Então ele fez uma pesquisa que durou mais de 30 anos, iniciou lá nos Estados Unidos, com grandes empresas, empresas de médio e pequeno porte. E ele foi entendendo que os vendedores que tinham mais conversão nas vendas é os que mais faziam perguntas. Então, ele estruturou através de um livro, né? Depois dessa pesquisa ter durado mais de 30 anos, não sei quanto milhões de dólares que foi investido nessa pesquisa, ele entendeu que a venda complexa, o que é a venda complexa? Toda venda que é acima de 2, 3 mil reais é uma venda mais complexa. E por que é uma venda complexa? Porque é uma venda que exige uma decisão e existe um erro, e existe o risco de um erro. Por exemplo, se eu compro essa caneta, e essa caneta ela me custa 10 reais, pode ser que não seja uma. Pode ser que a caneta, na verdade, falhe, pode ser que ela não funcione da forma que eu espero. Mas, poxa, custou 10 reais, qual que é o meu risco de erro? O risco de eu perder 10 reais. Então, isso não vai impactar muito na minha vida. Quando eu estou fazendo um investimento maior de 2, 3, 4, 5, 6 mil reais, 7, enfim, se eu tomar uma decisão errada, isso impacta na minha vida. Vai doer tanto no meu bolso. Quando eu for falar com meu marido, ele vai falar: eu avisei para você não comprar. Olha, não é assim? Então a gente acaba influenciando. Não é uma coisa que você vai, você toma decisão simples. Isso chama venda complexa. Então, quando a gente vai fazer. E a nossa venda. Então, o que, que eu fiz, né? Até recomendo vocês, tá? Lerem o livro, depois eu posso mandar para vocês. Tem uma aula na plataforma só sobre isso, para que vocês possam estruturar também as perguntas de vocês, mas hoje o objetivo aqui é dar uma pincelada nessa teoria, né, do spin selling, que eu gosto bastante. Então, dito isso, a gente entende que a nossa venda é a venda complexa. É uma venda que normalmente o paciente tem um medo de tomar uma decisão errada. Então, poxa, se eu fechar não é barato, né? É um investimento que eu tenho que fazer. Então, como que eu faço, pensando que a minha venda é uma venda complexa, para melhorar a minha conversão? Eu preciso fazer as perguntas certas. Então, foi dentro dessa metodologia que eu traduzi hoje para o mercado de uma clínica. Então, essa metodologia existe ainda até hoje. Ela é aplicada pelas maiores empresas do mundo, incluindo uma empresa que eu já trabalhei, que se chama Prudential, que é uma empresa também que tem mais de 100 anos, uma empresa que está aqui no Brasil também, mas no mundo inteiro. E eles usam essa metodologia para vender e vendem muito bem há mais de 100 anos. Então, o que, que eu fiz? Eu adaptei a metodologia para o nosso universo, que é de clínica médica, tá? Então, a gente precisa, essa metodologia, ela é impactada em 4 pilares, né? Que é o S do SPIN, S de situação, P de problema, I de implicação, N de necessidade, que é o spin seller, né? Então, quando a gente fala de situação e problema, o que, que eu preciso entender para ajudar o paciente a tomar a decisão? Eu preciso primeiro fazer com que ele entenda a situação. E como que eu faço para que ele entenda a situação? Eu vou dar um exemplo de pergunta, tá, gente? Aqui é só um exemplo, mas vocês vão precisar adaptar as perguntas para o cenário de cada um de vocês. E aí, se precisarem de ajuda, vocês podem me chamar e a gente formata isso juntos. Mas eu quis trazer de forma mais genérica para que vocês só entendam aquilo que eu quero trazer. Então, por exemplo, a situação. Eu preciso colocar o paciente na mentalidade dele qual a situação. Então, como que eu faço isso? Por exemplo, qual foi o principal motivo que te trouxe para a consulta? Isso é uma situação, né? E aí é uma forma também de eu me conectar com ele. Aí ele vai responder, né? Foi por conta disso, né? Eu procurei o doutor, por exemplo, aqui no caso de oftalmologia. Foi porque eu já não estou mais enxergando bem, já estou tendo isso, já caí, enfim, qualquer coisa nesse sentido. Para o caso daqui de uma clínica de nutrologia. Porque eu já faz tempo que eu estou adiando para iniciar um autocuidado, emagrecimento, enfim, tal pessoa da minha família ficou doente, ou então eu venho sentindo isso e eu quis investigar. Então, cada paciente aqui vai trazer uma situação para vocês, tá? Com base a essa situação, o que, que eu tenho que fazer? Eu tenho que expor, ele tem que expor o problema. Porque quem tem o problema, gente, o paciente que busca vocês, quem tem um problema para resolver não é nós, é ele.
A gente tem uma meta para atingir, a gente tem a obrigação de oferecer o melhor, né? De oferecer um trabalho de excelência. Mas o problema mesmo, quem tem é o paciente, no sentido de eu vim resolver um problema, né? Eu saí de casa para resolver esse problema. E o que nós, como consultoras, temos que ajudar o paciente? Aí vamos supor que ele respondeu ali. Aí como que eu faço para me aprofundar no problema? Eu posso perguntar assim, por exemplo. Eu separei aqui algumas perguntas, deixa eu escolher uma para colocar para vocês. Por exemplo, uma situação de problema, né? Um problema. O que você acredita que te impede de alcançar esse resultado hoje? Eu vou fazer ele me trazer o problema, que é um exemplo, tá? Mas poderia ser também. O que mais tem te incomodado nesse momento? Dentro desse problema que você trouxe. Aí ele vai falar, deixa ele falar. Nossa, porque isso, isso. Ele vai aprofundar, ele mesmo, ele vai se aprofundar no problema dele. Perfeito, é isso que a gente queria. E aí a implicação. Então, como que isso implica na sua vida hoje? Ah, porque se eu não resolver isso, vai acontecer isso. Perfeito, eu vou escutar. E a necessidade. Então, eu preciso ajudar o N de necessidade, né? Eu preciso ajudar o paciente a enxergar o tratamento como um caminho para o resultado. Então, como que eu faço isso? Se você conseguisse melhorar isso nos próximos meses, o que mudaria na sua rotina? Nossa, se eu conseguir mudar, por exemplo, se o meu objetivo é emagrecimento, se eu conseguir emagrecer isso que o doutor estipulou para mim dentro desse prazo, nossa, na minha rotina ia mudar isso, a minha autoestima, eu vou me sentir melhor para a viagem que eu tenho. E aí você consegue. Que a gente fez aqui, essa condução, baseado nessas perguntas? Eu estou expondo a situação, ele, na verdade, o próprio paciente está expondo a situação, o problema, a implicação e a necessidade que ele mesmo tem. Então, o que eu fiz? Eu só fui fazendo perguntas estratégicas, eu fui deixando ele conduzir, né? E aí, no final, eu faço a condução. Então, ó, pelo que você me contou, seu objetivo não é apenas, então, emagrecer. Você quer ter mais energia, se sentir melhor. Por isso que o plano que o doutor indicou, ele vai te fazer sentido para você. Porque é justamente, né, dentro desse plano de tratamento que nós vamos chegar a esse objetivo. Esse plano é o caminho para que você chegue dentro desse objetivo e consiga resolver isso que você acabou de me trazer. Aí você começa a negociação, mas primeiro eu preciso deixar o paciente mesmo se conscientizar, né, de todas as questões que ele já tem. Né? Então a gente não está inventando nada, a gente só está perguntando e fazendo ele responder. Então, isso, gente, facilita. A gente pensa que fala, poxa, Tati, será que eu consigo, então, fazer essas 4 perguntas? Gente, pode ser que das primeiras vezes fique um pouco estranho. Tati, eu consegui fazer 2, consegui fazer 3, consegui fazer. Então, comecem até que vocês consigam achar o melhor modelo para vocês e a melhor forma de vocês irem se aprofundando dentro desse spin seller de uma forma natural. Não agir como um robô, né? Falar, eu tenho 4 perguntas para te fazer, a primeira, a segunda, a terceira e a quarta. Não. No meio da conversa, vocês vão colocando essas perguntas, tá? E aí, para lembrar, para vocês lembrarem, fica como exercício, formulem essas perguntas e coloque ali um post-itzinho na frente do computador. Coloca assim, spin, que você sabe que você tem que usar essa técnica até que isso se torne natural para vocês, tá? E eu sempre fiz isso e deu certo para mim. E aí sim vocês conduzem ele para a parte de apresentação da proposta. Né? Então você vai contextualizar, então você tem ali a proposta de tratamento dele, e você fala, perfeito, agora eu vou te conduzir aqui dentro do que o médico indicou, vamos lá, isso foi indicado isso para você. Aí pode ser que o paciente, gente, coloque as objeções, mas eu não vou conseguir fazer isso tudo. Aí cada caso é um caso, aí eu preciso entender, por exemplo, o quanto ele está disponível a investir. Isso é importante que vocês entendam caso ele traga alguma objeção. E aqui eu vou trazer um dado para vocês. Sempre que o paciente ou cliente fala que ele pode investir tal valor, é uma pesquisa de mercado, tá? Não é minha. Normalmente ele pode investir até 30% mais daquilo que ele trouxe. E isso é verdade. Às vezes, pode reparar, assim, por vocês mesmo. Às vezes você fala, nossa, eu só fui no shopping comprar uma blusinha. Saí de lá com uma blusinha, com um sapato, uma bolsa, não é assim? Eu só vou comprar tal coisa. Por quê? Você imagina que você vai investir tal, chega na hora ali, você vê que você também precisa de tal coisa e você acaba investindo mais. Na saúde é a mesma coisa. Então você vai pensando em um valor, fala, poxa, a consulta é tanto, eu devo gastar na clínica uns 3, 4 mil reais. Chega lá, você recebe uma indicação
sei lá, de 10 mil reais. Então, não é porque ele te trouxe que ele quer investir tanto que ele só pode investir tanto. O nosso papel como condutoras é entender, é fazer com que ele perceba o valor, né, daquilo que ele está comprando para ele mesmo, que é mais saúde, mais qualidade de vida, como ele vai chegar naqueles objetivos que ele mesmo trouxe para nós. Então, não se preocupem quando ele traz um valor de eu ficar dentro daquele valor somente. Ai, Tati, ele só falou que ele pode gastar 5, eu vou fazer aqui um desconto para tudo ficar 5 mil. Não, essa é a mentalidade errada. A gente precisa mostrar para ele que todo esse tratamento tem um investimento e como que eu faço para ajudar ele a conseguir investir. Então, eu posso parcelar, a gente pode, último caso, a gente pode fasear o tratamento, por exemplo, vamos começar então por aqui, que é a sua prioridade, e a gente vai faseando, aí eu acompanho esse paciente ali no follow-up para que ele possa fechar o restante das coisas. Gente, até aqui, alguma dúvida? Alguém quer trazer alguma coisa? Alguém já conduz dessa forma? Podem trazer, por favor. Que aqui é uma aula que para a gente aprender uns com os outros. Ô, Tati, como você tinha falado que tem pessoal do oftalmo aí também, acaba que acontece isso mesmo. Eu tenho problema de visão, então eu sempre estou no oftalmologista. Então a gente vai Uhum. consulta. Aí a gente chega lá e fala, mas tem que fazer um exame de não sei o quê. Aí você já, não, já que tem que fazer, já estou aqui, já faz. Ah, mas aí eu tenho que comprar lente. Ah, mas aí para comprar lente você tem que fazer exame de não sei o quê. E aí acaba que você vai deixando, vai investindo. Você saiu de casa para uma consulta, acabou deixando mais lá realmente. E isso acontece em todo lugar, né? Como você falou. Exato, acontece, Li. Acontece porque a gente, né, não espera aquilo que a gente precisa, mas é importante. Por que que você acaba investindo? Porque você sabe que vai ser melhor para você, né? Sim. Então, o papel da pessoa ali que está te oferecendo, está te explicando, é realmente mostrar, olha ali, você veio realmente para consulta, mas para que a gente possa, né, melhorar isso, o doutor precisa que você faça esse exame, tem essa opção, tem isso, tem aquilo. Então, você vai entendendo o valor naquilo, por isso que você acaba investindo, né? Sim, Então, quando a gente é fala. melhor do que investir tudo em um mesmo lugar, né? Do que precisar ir para outro lugar, que nem aqui no caso da clínica. É muito mais fácil vir já tomar um injetável e fazer tudo aqui do que em outro lugar, ou em uma farmácia, ou qualquer outra coisa do tipo. Com certeza, Ali. Com certeza, aí a gente tem que pensar assim, né? A gente, hoje, as pessoas são muito imediatistas, estão muito corridas. Então, isso que vocês oferecem, por exemplo, aqui a gente tem tudo, como também a equipe da oftalmologia, lá tem tudo, né? Dentro da clínica. O paciente tem um leque de uma esteira de tratamentos e também nas clínicas de nutrologia a mesma coisa. Então, qual que é o nosso papel? Oferecer, informar. O paciente, ele não se importa, ele quer o quê? Praticidade, ele quer realmente ir em um único lugar, ele já sair com a medicação, ele já sair com a receita, com tudo. E às vezes, gente, ele só não sai com mais coisas por falta de conhecimento. Tinha vezes assim que eu acho que eu sempre falo isso para vocês, né? Eu venho desse mercado de luxo que você passa valores que você fala assim, não acredito, esse valor a pessoa não vai fechar. E aí você vai passando. Eu lembro que tinha até uma situação que a gente brincava muito, que tinha uma paciente que toda vez que ela ia, ela adquiria um tratamento estético novo, toda vez. Aí chegou um dia que eu falei assim para minha gerente na época: não, gente, eu falei assim: olha, hoje não tem mais o que tal pessoa comprar. Ela já tá fazendo tratamento no pescoço, no braço, no abdômen, no culote, em tudo. Aí eu peguei e falei: hoje não tem mais o que ela comprar. Aí virou, ela foi na clínica, chegou no final do dia, eu fazia o fechamento, eu vi a boletinha do cartão com o nome dela. Eu fui atrás, assim, da minha gerente que fez a venda. Falei, não é possível. O que que ela comprou? Não tem mais o que comprar. Ela falou, você acredita que ela comprou tratamento para flacidez da panturrilha? Eu falei, não acredito. Então eu falei, olha, às vezes eu já não teria feito essa venda e seria um erro meu. Por quê? Você não passa todas as informações que a clínica oferece com medo de achar que a pessoa está investindo muito ou que está muito caro. Então a gente nunca, foi uma das coisas que eu aprendi, nunca podemos pensar com o nosso bolso. A nossa obrigação é sempre oferecer o que tem de melhor, né, na clínica, falar de toda a nossa esteira de produto, lógico que não de uma vez, vou chegar aqui, senta aqui que eu vou falar tudo que nós temos. Não, vocês vão ter o contexto para ir explicando tudo que a clínica oferece, junto com o médico, junto com a indicação, mas nunca nós podemos pensar com o nosso bolso e a nossa obrigação é conduzir o paciente e não ditar aquilo que ele vai fazer ou não, é conduzir
com base a uma indicação médica, tá? Alguém mais quer contribuir com alguma coisa? A Dani que está aqui, né, Dani? Tudo bem? Acho que ela está com o microfonezinho mutado. Dani, se tiver qualquer dúvida, me fala, tá? Eu vi que você. Depois eu também vou enviar para vocês o slide com todos esses pontos que eu estou trazendo para vocês para ficar mais didático, tá? Aí agora eu quero entrar na parte de objeções, né? Dito que a gente já fez um overview ali pela condução, mentalidade, como que a gente faz as perguntas. E aí agora, Tati, mas o paciente dentro dessa, né, da minha área ali comercial, os pacientes trazem muitas objeções. Então a gente tem que entender, gente, é importantíssimo mapear as objeções. Aquilo que a gente não gerencia, a gente não melhora. Então, olha, por exemplo, como que eu faço para mapear? Essa semana, hoje é sexta, essa semana eu atendi, vamos supor, 10 pacientes na parte comercial. Desses 10 pacientes, eu fechei todo o tratamento com 7. Ótimo. Esses outros 3 me trouxeram objeções e não fecharam. E por que que esses 3 não fecharam? Um falou que vai pensar, o outro falou que está caro e o outro falou que precisa falar com o parceiro, com o cônjuge. Entendi. Então eu tive 3 objeções diferentes. Na outra semana, a mesma coisa. Eu fechei ali de forma, né, total, com 7 pacientes ou 8, enfim. E os que eu não fechei me trouxeram essas mesmas objeções. Um falou que ia pensar, o outro falou que está caro e o outro falou que vai falar com o cônjuge. Então, o que eu estou percebendo? Um perfil de objeções. Então, eu sei que uma parte desses meus pacientes estão falando que vai pensar. Então, acho que eu até falei isso na nossa aula anterior. E o que, que é esse vou pensar? A gente precisa traduzir esse vou pensar. Esse vou pensar não tem. Porque o que, que é esse vou pensar? Ele é nada mais do que. Cara, eu não vou fechar agora porque eu achei caro, tá totalmente fora do meu budget. Mas eu não tive coragem de externalizar isso, de verbalizar isso. Então, o que, que eu falei? Vou pensar. E isso, gente, não é que eu estou aqui inventando, é o comportamento que nós mesmos fazemos. Então, se, por exemplo, né, eu vou vender aqui esse batom para Vanessa. Van, compra esse batom? Ai, Tati, legal. Quanto que é? Van, ele é, sei lá, a Van tá imaginando que é R$ 10, mas eu falo, Van, é 200. O que ela vai falar? Ela vai falar, não, às vezes pode ser que ela fale, Tati, achei caro, não vou comprar. Melhor cenário é ela me trazer a objeção clara, porque aí eu consigo tratar. Mas o que ela pode falar para mim? Tati, vou pensar. Deixa ele aí, deixa eu pensar e eu te falo. O que ela está me falando com esse vou pensar? Que ela vai pensar, mas o que ela pensou? Achei caro. Entendeu? Se ela não me verbaliza isso, eu não consigo tratar a objeção. E é a mesma coisa com o nosso paciente. Quando ele fala vou pensar, eu preciso entender o que, que de fato ele colocou como objeção na cabeça dele. Porque se eu não entendo, eu não consigo tratar essa objeção. E é importante, o que, que eu fazia, tá, gente, quando eu atuava na área comercial? Quando a pessoa me falava, vou pensar. Eu falava, olha, não tem problema nenhum você pensar, mas pode ser sincera comigo. Tá dentro do que você imaginou? A questão do tratamento ficou alguma dúvida da explicação médica? A questão do valor tá dentro do que você imaginou? Por que, que eu estou te perguntando? Porque você veio, né, com essa queixa, você relatou isso para nós, você tem a indicação de fazer o procedimento, e eu pergunto a título de te ajudar mesmo, como a gente consegue viabilizar para que você inicie. Então, quando eu falo dessa forma, a paciente já desarma, ela já fala, ai, Tati, posso falar? Achei caro. Ou então, sabe o que, que é? Eu tenho uma viagem agora. Acho que eu não comentei com vocês, mas eu vou viajar para tal lugar. Eu fico um mês fora. Então, agora sim ela trouxe uma objeção para eu conseguir tratar essa objeção. E, gente, é muito natural que os pacientes tragam objeções. Porque o que nós vendemos é a venda complexa. A gente não vende uma manteiga de cacau dessa, que sei lá, é 5, R$ 10. Nós vendemos, nosso nível de vendas é a venda complexa, então é muito natural que tenha objeções. Se não tivesse, que seria estranho, né? Porque o produto está barato demais. Mas na nossa venda é uma venda complexa. Então, o que, que a gente precisa fazer? Entender realmente qual é a objeção para a gente conseguir tratar. Isso ele falou, né? Aqui, está caro. Está caro é uma objeção clara. Então, o que, que eu tenho que fazer como condutora? Viabilizar, entender o budget que ele está disposto a investir dentro do tratamento, né? Lembrando que ele sempre pode investir um pouquinho mais daquilo que ele trouxe como valor e conseguir
fasear o tratamento, ou falar, por exemplo, se for a Van aqui da parte de oftalmo, eu sei que dá para operar os dois olhos, né, Van, em fases separadas. E aí é uma forma de a gente tratar essa objeção. Ó, então vamos começar. O importante é você dar o primeiro passo. Vamos começar operando um olho, você vai ver o resultado, você já vai ter uma melhora, né, na sua saúde, na sua qualidade de vida, e aí você consegue se programar, né, a médio prazo, a gente nem deixa para longo, para fazer o outro olho. Vamos fazer nesse formato? Ai, não, eu já quero fazer os dois juntos. Então, tudo bem. E se a gente conseguir parcelar, então, esse procedimento para que você. E aí você vai tratando. Então, se é um paciente aqui de nutrologia, o que foi indicado para ele? Ah, foi indicado o programa de acompanhamento, foi indicado os injetáveis, né, para que ele consiga ali chegar no objetivo do peso, foi indicado um teste genético. Então, qual que é a prioridade? Se ele achou caro, realmente ele não consegue nem parcelando fazer tudo, a gente consegue então fasear. Vamos iniciar pelo programa de acompanhamento para garantir que você tenha um acompanhamento médico, né? E vamos, como segunda fase, nos injetáveis, que é o que vai te auxiliar para o seu emagrecimento. Esse exame genético a gente pode deixar para a segunda etapa do tratamento, que aí você tem esse tempo para se organizar e a gente consegue fazer. E aí eu vou te lembrando também, a gente vai te conduzindo para que você faça o exame no momento certo, então. Pode ser dessa forma? Então eu consigo tratar essa objeção. E aí, né, preciso falar com o meu marido. Normalmente, essa objeção, preciso falar com o meu marido, com a minha esposa, é porque também a gente trata de uma venda complexa. As pessoas fogem da decisão, é um comportamento de venda complexa, porque ela tem ali um medo de tomar uma decisão errada e isso prejudicar ela em casa. Então, esse vou falar com o marido, a gente, como comercial, não tem muito o que fazer, ao não ser, por exemplo, ó, se você quiser, eu posso também explicar para o seu marido, se você quiser, a gente faz uma call, eu ligo no melhor horário para vocês, explica o tratamento, ou então, quando que você consegue conversar com seu esposo? Ah, eu consigo conversar com ele ainda hoje à noite, perfeito. Posso te ligar amanhã? Porque na ligação, às vezes ficou alguma dúvida que você, né, que ele até te perguntou e você não soube explicar, e a gente consegue conversar da melhor forma. Então, existem várias formas da gente ir tratando essas objeções, tá? E aí, feito isso, né? Tratei essa objeção, venci a venda. Qual que seria a próxima etapa? Eu preciso fazer um pós-venda e uma régua de comunicação. Então, a venda não é o final, ela só faz parte do nosso ciclo. Então, o paciente efetivou ali ou de forma parcial a compra ou de forma total, né? Ou ele comprou tudo ou ele comprou uma parte do tratamento. Como que eu faço, Tati, essa régua de comunicação? Qual que é o ideal, tá, gente? Existem duas formas da gente conseguir mapear isso. A primeira, é uma boa planilha de Excel, bem alimentada, estruturada, né? Simples, mas alimentada. E a outra forma é um CRM. Um CRM, que é uma ferramenta onde a gente faz essa gestão de leads. Então, eu sei que tem clínica aqui que tem CRM, tem clínica que não tem. Então, a clínica que não tem CRM, uma planilha de pós-venda funciona bem, onde eu coloco o nome do paciente, o tratamento que ele fechou, a data que ele fechou, a forma de pagamento, né? Então, as informações que você vai precisar mapear. E aí, o que é importante para ter nessa planilha? Essa cadência de mensagens. Então, ele fechou hoje. Amanhã, eu tenho que mandar uma mensagem para ele se sentir acolhido. Oi, fulano, tudo bem? Ou até no mesmo dia, passando para agradecer a confiança, nosso tratamento. Será um prazer cuidar de você, te acompanhar nesse ciclo. Me coloco à disposição para te acompanhar. Qualquer dúvida que você tiver, fico à disposição. Então, cada clínica aqui vai ter a sua régua de comunicação, tá? Que faça sentido para vocês. Mas é importante ter esse pós-venda e essa régua de comunicação. E aí vocês podem estruturar em pontos de contato. Então, dia zero, né? Por exemplo, no dia seguinte ou no mesmo dia, mandar uma mensagem de agradecimento e próximos passos. Então, eu agradeci e quais são os próximos passos? Olha, o próximo passo agora que você realizou o tratamento é esse. Precisamos agendar o seu retorno em 30 dias. Ou agora, nossa equipe de enfermagem vai te acompanhar as suas aplicações, vai entrar em contato com você, mas qualquer dúvida que você tiver. Então, enfim, cada clínica que tem a sua dinâmica e aí tem que construir a régua de comunicação. Aí tem 24 horas após, 48 horas após e também durante o tratamento, tá? Então, é muito importante, gente, essa régua de comunicação de pós, ela faz parte da venda, porque a gente precisa continuar impactando o paciente e retendo o paciente.
Então, não, nunca pensem que a venda acabou quando a gente passa o cartão e vencemos a venda. Não, é só ali é só um ponto do ciclo. A gente precisa dar continuidade em todo esse ciclo, porque o que, que faz essa continuidade no ciclo? Faz eu reter o paciente, faz eu garantir que ele tenha uma boa experiência durante todo o tratamento, que ele se sinta acolhido, e quando ele voltar com o médico ou finalizar ali o tratamento, eu vou ter duas possibilidades, ou dele renovar o tratamento, ou alguma outra indicação que o médico fez, e aí, Tati, mas o meu paciente, ele tá de alta, ele realizou o procedimento, não tem mais nada para ele fazer. Como assim não tem mais nada? Não tem outras esteiras de produtos na clínica? Então, esse paciente, ele pode se tornar um indicador, tá? E isso é muito importante. Ou ele pode ir para outra esteira de produto. Por exemplo, ele já fez a cirurgia dos olhos. Ele pode fazer uma blefaro, ele pode fazer um botox. Existem outras coisas que ele pode fazer. Por isso é muito importante a gente acompanhar todo o ciclo do paciente, porque minimamente, né, suponhando que ele tenha uma alta dali, que ele só faça uma única compra, ele no mínimo pode nos indicar um outro paciente, mas ele só vai indicar se todo esse ciclo dele for conduzido com maestria. Então, nesse caso do paciente ter fechado, então eu tenho que ter uma planilha ali de pós-venda e uma régua de comunicação, isso ou em planilha de Excel ou em um CRM, tá? E aí, no caso do paciente ele não ter fechado, ele foi na clínica, passou pelo ciclo, passou por mim, não fechou, ficou naquele caso, né, de vou falar com meu marido, ou enfim, não conseguir tratar a objeção, ele também precisa ir para uma régua de comunicação, que é o que a gente chama de follow-up, que é esse acompanhamento. Nesse follow-up, a gente vai construir alguns pontos de contato com o paciente para ir entendendo e tentando fazer essa conversão, tá? Então, aqui no material que eu vou mandar para vocês, tem uma estrutura desenhada. Para que vocês possam se basear em como fazer esse follow-up. Mas é importante que seja feito o follow-up, principalmente se o paciente não fechou, porque ele já tem a necessidade de fazer o tratamento, ele já tem a indicação e ele quer fazer. Por isso que ele saiu da casa dele, ele foi, passou em consulta. Então, se ele não fechar com vocês, ele está suscetível a fechar em outras clínicas, porque agora ele já tem a validação médica, ele já tem uma ideia de valor e ele sabe o quanto isso vai impactar de forma positiva na vida dele. Então, às vezes, ele só não fechou por algum ajuste de valor ou por alguma questão, enfim, de viagem ou de priorização. Mas é importante continuar acompanhando esse paciente, porque ele ainda é um lead muito quente que pode vir a converter, tá? Então, esse follow-up é extremamente importante. Alguém aqui não faz follow-up ou tem alguma dúvida de como fazer? Ou todos fazem? Coloca aqui para gente no chat, quem não quiser abrir a câmera não, o microfone. Quem puder abrir, ok. Quem não quiser, só coloca para mim, se todas fazem, por favor. Tem um chatzinho aqui no nosso Zoom. Pessoal, interajam aqui comigo. É importante eu saber se todas estão fazendo follow-up, tá? Acho que eu que não estou vendo o chat. Deixa eu abrir aqui. Sim, perfeito. Todas fazem, tá? Excelente. Por enquanto, né? Todas fazem. Quem não fizer, gente, eu entendo, tá? Não se sintam envergonhadas. Eu sempre falo, a gente tá exatamente. O meu objetivo com vocês é estruturar o processo comercial. E eu sei que dentro do processo e dentro da dinâmica de das clínicas, essa parte às vezes acaba não sendo priorizada, que é esse acompanhamento. E eu entendo, eu já estive do outro lado, eu sei como é corrido, eu sei tudo isso, mas o meu papel aqui é orientar vocês e mostrar as possibilidades que a gente tem de venda. Então, Tati, eu sei que tem que fazer, mas eu não consigo. Tati, eu sei que tem que fazer, mas eu não faço porque eu não sei como fazer. Então, assim, me chamem ali, não precisa, né, falar aqui agora, mas podem me chamar no WhatsApp e a gente constrói essa régua juntos. Eu posso auxiliar vocês. A gente constrói essa planilha. Ai, Tati, tá. Você já tinha, porque eu já falei para todos aqui, tá? O follow-up é uma das primeiras coisas que eu sempre falo. Mas às vezes não conseguiu começar a implementar. Então, vamos começar agora. A gente já está encaminhando para o final de junho. Vamos começar agora, estruturar essa planilha. E aí, a partir de julho, faça
daqui para frente, né? Então, o importante é fazer, é dar pequenos passos para a gente ter toda essa estrutura. E mais do que fazer, gente, é alimentar a planilha. Então, ai, Tati, eu até comecei a fazer, mas não alimentei, não está alimentada. Volta na planilha, alimenta, olha as possibilidades, tá? Na próxima aula, eu quero falar um pouquinho com vocês sobre resgate. Como que a gente faz resgate de pacientes de forma realmente estruturada, tá? Tanto com CRM, tanto com planilha. Então, eu vou trazer aqui alguns exemplos práticos e uma estruturação para a gente fazer resgate. E hoje eu queria falar muito da venda presencial, porque eu sei que muitos aqui fazem esse tipo de contato com o paciente e têm dificuldades em algum desses pontos que eu trouxe hoje para vocês. Então, a ideia é trazer mais clareza. Assistam a aula de Spin Selling, porque eu acho que vai ser muito bom para vocês conseguirem estruturar as perguntas. E esse material vai ficar na plataforma também. Quem quiser que eu envie pelo WhatsApp é só solicitar, tá? Alguém quer trazer mais alguma coisa? A Daniel está falando aqui também que vai colocar o e-book na plataforma para vocês. Lá dentro da plataforma, a gente vai criar um campo ali só de e-books. Então, esse e-book do livro Spin Selling, vários outros e-books, a gente vai deixar disponível para vocês, tá? Lerem também e baixar no celular, aí fica mais fácil. Alguma dúvida? Van, quer compartilhar um pouquinho aí com a gente, dar alguma dica? Você que está bastante tempo também na área comercial, quer contribuir um pouquinho com as meninas? Tá mutado o seu microfone. Gente, a Van é comercial do grupo iCare. Ela acompanha o Dr. Renato Neves, que é um médico referência na parte de oftalmologia. Tem um volume grande. Lá eles atendem tanto a parte particular, tanto convênio. E ela domina todo esse processo e está há bastante tempo com ele. Van, se você puder contribuir com as meninas um pouquinho da sua visão. Na verdade, é bem isso que você falou. A gente monta um quadro mental na hora que atende o paciente, né? E é mais ou menos estrutura essas perguntas, vai ser diferente de um paciente para outro sempre, né? Porque cada um tem o seu questionamento ou chegou aqui de uma outra forma. Mas a base é essa mesmo, como você colocou, né? E aí, se a gente põe no dia a dia como uma sequência de. Não precisa ser uma pergunta especificamente aquela. Às vezes você cria uma pergunta. Eu, por exemplo, tenho o hábito de perguntar. É a primeira vez que você faz uma avaliação cirúrgica para operar, para ficar sem óculos. Então, assim, aí ele já começa a despejar todo o histórico dele do que ele já fez. Então, assim, é exatamente o que eu preciso saber. O que, que ele quer e o que ele já vivenciou antes, para Qual a eu dor também. dele, né, Van? É. Então, aí a gente vai direcionando a conversa e a questão das objeções também é isso, exatamente como você colocou, a gente tem que ir vendo caso a caso. O custo dos nossos tratamentos é diferenciado mesmo, então o que eu achei que ajudou muito, pelo menos aqui na clínica, essas últimas semanas, que a gente já está fazendo, vai fazer mais de um mês, eu acho que é as ligações antecipadas, a conversa com o paciente antes para ele já vir preparado, saber mais ou menos o valor, que é aquele filtro, né, que o doutor Renato está fazendo, Sim, e a gente consegue atender um paciente que é do nosso nicho mesmo, que a gente sabe que é aquele paciente que vai dar sequência no processo, e se não deu sequência no processo, pode ser trâmite de convênio, pode ser uma organização de agenda, como você mencionou, às vezes tem uma viagem, alguma coisa assim, e aí a gente pode ir cerceando, ou liberação de exame com cardiologista, essas coisas. Mas que a gente não deixe para trás esses pacientes e continue conversando. Mas tem perfeito. ajudado muito, funciona muito. Ai, que bom, Van. Bom. E é isso, né? O que que ela trouxe ali da ligação, gente? O que que nós identificamos, tá? Para trazer para vocês aqui, que pode ajudar vocês. O paciente, ele estava chegando na clínica sem tanta percepção de valor, no sentido assim, eu não tenho noção de quanto eu vou gastar e investir. Então, ele ia para a clínica e a gente estava com dificuldade de converter
porque era um paciente desalinhado, no sentido de ele não tinha aquele budget para investir para fazer a cirurgia. Então, quando a gente colocou, o que nós fizemos no pré-atendimento? Nós explicamos, né? A gente mudou, a gente colocou uma pessoa só para explicar como que é a metodologia da clínica e dando uma ideia, né, aproximada ali de quanto de quanto o paciente vai investir. Então, isso o que fez? Lógico que reduziu a quantidade de pacientes que agendou, mas aumentou a nossa taxa de conversão. Então, por quê? O paciente ele está indo com um nível de consciência maior. Porque nem todo lead que chega, gente, tem o perfil de se tornar paciente. Tá tudo bem, tem mercado para todos. O que a gente precisa fazer é conscientizar o paciente e ele precisa minimamente entender que existe uma metodologia, né? Então, isso facilita muito também. E aí, dentro da clínica aqui que a Van trabalha, nós implementamos isso e tem funcionado muito bem, tá? Li, quer falar alguma coisa? Quer contribuir com alguma coisa? Ou alguém que se sinta à vontade? Tati, só uma coisa que você estava falando, e aí eu comecei a ler o livro também essa semana do Spin Selling, é que ele normalmente a gente estuda as objeções, as possíveis objeções que os pacientes podem trazer. E lá no livro ele fala que a gente já tem que estar pronto com todas essas objeções, né? Antes mesmo do paciente trazer, a gente já tem que estar com essa resposta. Então é justamente aquilo que você falou no início. Quanto mais a gente conhecer do produto, mais entender do processo, mais vai estar afiado com essas objeções quando, se aparecer, se o paciente perguntar. Exato, Li, perfeito. É isso mesmo. Quanto mais a gente conhece das objeções que os nossos pacientes trazem e mais a gente tem domínio do produto, muito melhor é, porque você não se sente assim despreparado quando ele pergunta. Fala assim, ai, então deixa eu ver com o médico, eu te dou um retorno. Acabou. O que o paciente vai entender? Ah, realmente, o que eu trouxe é relevante e ela vai verificar com o médico, então não preciso fechar agora. Né? Então, depois ela me dá um retorno. Agora, se eu tenho, por exemplo, eu tinha muita objeção quando eu trabalhava na dermatologia, o paciente achava que assim, eu fiz algum procedimento, por exemplo, um ultrassom microfocado, eu não posso tomar sol. E não, isso Aham, não é uma objeção. Pode. O que não pode tomar sol? O que tem restrição ao sol é algum tipo de laser mais agressivo na aham, pele. Aí passa um protetor, põe um chapéu, tem mais restrição a sol. Agora, um uhum, ultrassom microfocado, ele vai agir aonde? No músculo. Então, não tem problema nenhum esse paciente tomar sol, porque ele é um ultrassom que vai fazer microcoágulos no músculo e a cicatrização desses microcoágulos que vai fazer a reposição muscular. Então, ele tem vida aham. normal após o procedimento. Concorda? E normalmente ele já vem com essa verdade absoluta na cabeça dele, falando que não vai fazer por conta disso. Exatamente, ele matou a charada, é isso mesmo. Ele vem com aquela objeção pronta, só que se eu não tenho domínio desse ultrassom microfocado, o que eu vou falar para o paciente? Ah, é verdade, já que você tem uma viagem que você vai tomar sol, então na volta a gente fecha. Você É, entendeu? Então, exato. se eu não tenho esse domínio, na hora da venda, eu perco essa venda. E por um Sim. motivo bobo, simplesmente por uma falta de eu ter estudado um pouquinho melhor sobre o procedimento que eu vendo. Sim, ou até mesmo porque a pessoa tá ali e vai comprar na emoção. E aí fala, não, eu vou perguntar pro doutor como é que vai funcionar, se pode ou não pode. Se ela for embora para casa, ela também não vai voltar para Acabou. fazer. Acabou. A taxa de conversão, se o paciente não fechar na hora, ela reduz em mais de 40%. Tá? Uhum, Então é muito importante que a gente se abasteça muito de informação, de domínio do produto, porque se ele acabou de sair de uma consulta, o médico já explicou, ele já tem indicação. Ali é o melhor momento para ele fazer o fechamento. Depois que ele foi sim, para casa, e é natural, gente, não é porque o meu paciente é mais difícil, não é. Isso é dado de mercado. E nós somos assim também. Por exemplo, eu quero sim, comprar um sapato, eu entro na loja para comprar. Se eu pensar assim, não, depois eu compro, não é uma prioridade agora, é muito difícil eu comprar isso depois. Eu vou comprar isso é, anos, né? Porque eu já vou colocando outras prioridades. Eu vou pensar, não é tão necessário, eu vou fazer aquilo, sim, depois eu compro. E com a área da saúde é a mesma coisa. Infelizmente, a gente vai negligenciando e fazendo de tudo para tomar uma decisão mais para frente. Então, é muito sim, importante, gente. Por isso que eu até comecei a aula falando de mentalidade e domínio sobre o produto. O que me sim. fez atingir os resultados e as metas dentro ali quando eu trabalhei na área comercial foi o domínio sobre o produto. Então o paciente ele vinha com essas objeções, por exemplo, ai Tati, eu não vou fazer a toxina não, porque a toxina eu vou viajar e não pode.
Pode sim. A toxina ela é um produto que ela vai fazer a paralisação da sua musculatura nessa região, não tem restrição Uhum. nenhuma a sol, vida normal após o procedimento. A única coisa que a gente pede é não deitar nas próximas 3 horas, não praticar exercício físico. Fora isso, você vai precisar retornar em mais ou menos 15, 20 dias, só para o médico identificar se ficou um lado um pouquinho mais paralisado que o outro, que pode acontecer, do músculo um pouquinho, repuxar um lado um pouquinho mais do que o outro, mas vida normal. E aí a gente pode marcar o retorno na volta da sua viagem. A ideia é só não deixar estender muito o retorno para que não crie resistência. Então, eu estou falando mais ou menos a mesma linguagem do médico, mas com o mesmo domínio. Então, o paciente fala: nossa, eles sabem o que eles estão falando, eu vou fechar o tratamento. Eu passo segurança, entendeu? Então, é muito importante, gente, domínio sobre o tratamento. É isso que vai fazer vocês venderem cada vez mais, tá? Oi, Tati. Gente, Laura, eu tava com paciente, por oi, isso que eu não consegui falar. Dani. Imagina. Tudo É, bem? tô bem, falando sobre o ponto das perguntas, realmente faz total diferença, porque quando a gente começa a usar o domínio das perguntas certas, o paciente também sente mais segurança, porque ele fala, poxa vida, ela realmente entende desse assunto e está preocupada com essa parte também. E às vezes eles têm vergonha também de perguntar ou de falar algo mais pessoal. E a pergunta a gente consegue abrir mais chances de conversão na venda e possivelmente do paciente fechar outros protocolos. É exatamente isso, Dani. O paciente, ele busca, quando ele vai, né? Qual que é o subconsciente dele está buscando? Clareza e segurança. Então, ele precisa sair da clínica com esses dois pontos muito bem resolvidos. Clareza de tudo aquilo que foi indicado para ele, e muito dessa clareza quem passa é o médico, e nós precisamos continuar passando na área comercial. E segurança. Então, ele precisa que o médico passe essa segurança para ele, e nós também passemos essa segurança na parte comercial. Porque senão ele pensa assim, ah, só estão querendo me vender. Ela nem sabe o que ela está falando, né? Nem sabe do produto, nem sabe se realmente eu preciso e está aqui querendo me vender. Então, gente, é muito importante. Nós somos uma extensão do médico. Olha a responsabilidade que a gente tem. Olha como é importante o nosso papel. Então, não achem que eu só sou uma vendedora. Não, eu só sou uma secretária, eu só sou uma recepcionista. Não, nós somos uma extensão do médico. Então, o médico ele estuda no mínimo 7 anos para falar o que ele fala com o paciente, para sentar na frente do paciente e trazer um diagnóstico, trazer um plano de tratamento. Então, por que a gente também não vai estudar minimamente ali o paciente, né, os serviços que a clínica oferece para que a gente possa ser essa extensão do médico e continuar passando essa segurança para o paciente? Então, é muito importante que a gente tenha essa mentalidade. O nosso papel é muito importante. Nós somos peças-chave na clínica. Então, Sim, o que essa nós valorização é de ambos, né? Tanto com o profissional que está aqui dentro, tanto com o paciente que está lá fora. Do mesmo jeito que a gente valoriza o paciente em explicar, em ter clareza, a gente também tem que valorizar o médico, que também estudou, que também está ali falando, que está disponibilizando do tempo dele para ajudar alguém. É tudo, né? É tudo, é tudo. O médico, ele é uma pessoa assim, eu até falo, gente, eu não sei se eu já falei isso aqui, mas eu vou trazer, é até triste, mas é importante porque isso abre muito a nossa visão. Vamos supor, um artista famoso que eu falo, né? Por exemplo, a Preta Gil. A Preta Gil, a gente sabe, né? O tanto de recurso financeiro que ela tinha, o tanto de influência, ela veio de uma família, né? Já de muita influência. E o tanto que custou caro na vida dela, ela não ter feito um diagnóstico antecipado. Né? Que aconteceu? Ela viu ali os sintomas, ela relatou isso, não estou inventando e nem fazendo fofoca. Nas entrevistas ela relatava, ela falou assim: olha, eu via que não estava bem, mas eu priorizei outras coisas, eu fiquei negligenciando a minha saúde. E quando ela chegou realmente a parar para ir no médico, já era tarde demais. E quanto que ela pagaria para ter voltado no tempo e ter resolvido essa questão? Ela daria toda a fortuna que ela tem, que deve ser mais de milhões que ela tinha, né? Em conta. Então, isso é muito importante a gente ter essa percepção, porque é exatamente isso que a gente vende. Olha o poder que nós temos na mão. O que nós vendemos, principalmente aqui é o pessoal da nutrologia, mas também da visão, que o quanto que a visão, né? Quanto que você enxergar bem, isso também melhora a tua vida e impacta na sua qualidade de vida. Então a gente tem ouro na mão, a gente não está vendendo um celular. Poxa, fui roubado, eu compro outro. Ah, celular, daqui a pouco, final do ano, inventam um outro melhor. Não, eu estou vendendo saúde.
é qualidade de vida, é medicina preventiva. Então, isso não tem preço. Então, nós, como comercial, a gente tem que ter a noção, a percepção do impacto que a gente pode causar na vida do paciente. Muito mais do que uma meta, muito mais do que simplesmente querer vender. Aquilo que nós estamos vendendo, ajudando o paciente a ter essa percepção, pode mudar a vida do paciente. Só que se for tarde, se ele ficar negligenciando, isso pode custar ali na frente a própria saúde dele, a própria vida dele, tá? Então eu gosto de trazer essa analogia para que vocês entendam que a importância do médico na vida do paciente. Tati, mas hoje o paciente ele pode fazer esse tratamento numa farmácia, a manicure vem de Monjaro, eu não sei. Tá tudo bem, infelizmente. Mas o médico, ele estudou, ele consegue dar o diagnóstico, ele tem esse poder de salvar a vida. A hora que der um problema, onde que esse paciente vai? No médico. E para evitar esse problema, onde o paciente deveria ir? No médico, entendeu? Então é importante que a gente tenha essa mentalidade. Eu falo isso porque tem gente que vende um produto e acha caro. Fala, eu acho um absurdo o preço que a gente cobra na clínica. Eu já ouvi isso. Gente, absurdo é você ter uma fortuna e não conseguir resolver. E ir embora dessa vida simplesmente por ter negligenciado a sua saúde. Isso é um absurdo. Então, na área da saúde não existe. A gente precisa valorizar o profissional, o médico que estudou muito para oferecer aquilo. Nós que temos esse papel de conscientizar o paciente, validar e ser uma extensão da consulta médica, porque o que a gente vende não tem preço, literalmente não tem preço, tá? Eu acho que é isso, né? Deu para vocês entenderem bem, acho que o que eu queria passar. Vou disponibilizar o material para vocês, como eu já falei. A nossa próxima aula, eu quero falar muito sobre campanhas de resgate, como que a gente estrutura, como que a gente faz. Será no dia 3 de julho, na sexta-feira, às 14 horas. E eu espero vocês. Se ficou alguma dúvida, alguma coisa que vocês queiram explorar, só me chamar no WhatsApp e a gente se aprofunda mais, tá? Obrigada, pessoal. Até a próxima. Parabéns, o seu aniversário foi ontem, né? Foi ontem. Parabéns. Obrigada. Parabéns, Tati. Obrigada. Depois de adulto, a gente já não fica tão, né? Mas obrigada, pessoal, pelo carinho. Beijo e até a próxima, tá? Beijo. Tchau. Beijo. Tchau, tchau.